8, culto da vitória hoje. Já foi dito que a nossa vitória não depende do nosso esforço, mas depende ao Deus que nós buscamos. E esta é uma passagem que mostra muito isso, né? Nós cristãos que estamos esperando no Senhor, nós não seremos, meus irmãos, confundidos. Deus, Ele vai trazer para nós aquilo que precisamos no tempo certo. Basta a gente colocar nas mãos dEle e esperar. Isaías 37, a partir do versículo 8, diz assim: quando o comandante em chefia soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, partiu e encontrou o rei lutando contra Libna. Então o rei recebeu uma notícia: Tiraca, rei da Etiópia, está a caminho e vem lutar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para ameaçá-lo, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes quando o teu Deus, em quem confias, disser: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Certamente estás bem informado sobre os reis da Assíria, o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, arrasando-as totalmente. E imaginas tu que poderás escapar? Porventura os deuses nas nações que meus antecessores exterminaram conseguiram salvá-las? Gozã, Harã e Rezeferef, e os descendentes de Éden que viviam em Telassar? Ora, dizei-me, onde está agora o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei de Sefarvaim, Rena e Iva? Versículo 14. Assim que recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, imediatamente subiu ao templo do Senhor, abriu a carta novamente diante do Senhor e expressou ao Senhor a seguinte oração: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás em teu trono real acima de todos os querubins, tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu formaste os céus e a terra. Ó Senhor amado, inclina teu ouvido ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm exterminado todas as nações e devastado as suas terras. Tomaram os deuses cultuados por estes povos e os atiraram ao fogo, destruindo-os por completo. Pois, na verdade, tais deuses não passam de madeira e pedra, esculpidos com arte por mãos humanas. Agora, pois, Senhor, nosso Deus eterno, livra-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, o Senhor, és Deus. Versículo 36, diz assim: em seguida, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no próprio arraial dos assírios. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Aí sucedeu que, certo dia, estando ele prostrado no templo de seu deus Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarecer, se aproximaram sorrateiramente e o assassinaram a fio da espada. Então fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho, chamado Esar-Hadom, assumiu o trono da Assíria como seu sucessor. Amém? Uma palavra um pouquinho extensa, mas ela serve para nós como culto da vitória. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos que quando Davi, ele morre, ele deixa seu sucessor Salomão. E Salomão, ele é fiel parcialmente a Deus. Em um certo ponto, ele se desvia do Senhor. E por conta disso, o Senhor traz justiça ao reino de Israel. E um homem chamado Jeroboão, ele se levanta contra o povo de Israel e parte a terra em dois. No norte, fica o que nós chamamos do reino de Israel. E embaixo ficava o reino de Judá. O reino de Israel era famoso por aqueles reis que a gente conhece, que eram bons, né? O tal do Acabe, o tal da Jezabel, aquele pessoal que era bom, né? Que não servia ao Senhor. Mas Judá tinha reis que serviam a Deus. E um desses grandes homens era Ezequias. Mas quando Ezequias se torna rei de Judá, a palavra vai dizer que se levantou um grande povo chamado Assíria. Os assírios eram os maiores guerreiros daquele tempo. Era um povo em que o passatempo deles era empilhar a cabeça dos adversários. E aquele homem, chamado Senaqueribe, ele destrói por completo o reino de Israel. Ele destrói por completo, no ano de 722, todo o reino de Israel. E porque ele destruiu aquele povo, ele desceu mais um pouco para chegar a Jerusalém. E naquele tempo,
o rei era Ezequias. E naquele mesmo tempo, havia um profeta profetizando sobre aquela terra, chamado Isaías, filho de Amos, onde a gente leu a nossa passagem. E a palavra vai dizer que Senaqueribe, ele usou de uma estratégia para cortar os recursos daquele lugar, na cidade de Jerusalém. Ele colocou o acampamento dele em volta da cidade. Então não passava comida e não passava água. E assim começou a ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E Ezequias tentou, com a sua força humana, pagar tributos para aquele homem, para ver se ele aliviava a barra. Mas a palavra diz que Senaqueribe aproveitou-se daquilo ali e quis forçar mais um pouco. Então no capítulo 37, nós vamos ver por que Ezequias era um homem diferenciado. Porque ele viu que a força dele não venceria aquela batalha. Ele sabia que o exército dele não conseguiria destruir aquele povo. Então ele começou a clamar ao Senhor. E Deus, ele vai enviar um momento de confusão aos assírios. Ele vai levantar o rei do Egito, da Etiópia, contra os assírios, para que viesse fazer 2 frentes de batalha. Em 2 frentes de batalha, Senaqueribe não daria conta de destruir o povo de Judá, a fortaleza de Judá. Mas a palavra diz que Senaqueribe, ele não se rendeu. Ele enviou uma carta ao povo de Judá. E esta carta, nós lemos ela do versículo 8 até o 13. Ele começa a zombar do rei Ezequias, dizendo: este teu Deus, do qual você crê, o grande Jeová dos exércitos, não pode livrar as suas mãos de mim. Não pode livrar a sua vida de mim. Ele começa então a caçoar de Deus. Sabe qual que era o raciocínio que ele estava usando? Era o seguinte: eu destruí todo o povo ao redor seu. Nenhum Deus desse povo pôde mantê-los de pé. Nenhum Deus desse povo pôde salvá-los. Pus fogo em todos eles. Pisei nos rios e sequei os rios com meus próprios pés. Lá no capítulo 36 ele vai dizer: invadi e ninguém pôde. E o seu Deus, Ezequias, não vai poder também livrar você. Esse era o raciocínio, essa era a ideia de Senaqueribe. Um homem extremamente orgulhoso, com dos mais de 200 mil soldados. Ele estaciona com 185 mil na frente de Jerusalém e disse: eu vou acabar com você, porque o seu Deus não pode te livrar. E é assim que o homem que está longe de Deus, ele age. Ele crê que ele não precisa do Senhor e que aonde ele pisar é dele. Aonde ele pisar, ele vai estar conseguindo alguma coisa. E muitas das vezes, meus irmãos, nós nos encontramos na situação de Ezequias. A nossa Jerusalém, ela está cercada por Senaqueribe. A nossa Jerusalém está com pouco suprimento, está com pouca água, está com pouca comida. Tem um exército do inimigo lá do lado de fora. O exército de Satanás atacando. O exército das trevas pelejando contra você. E aí você tem que fazer como esse homem fez. Uma coisa que eu queria deixar em destaque é que esse homem, ele faz questão, Senaqueribe faz questão de dizer o nome de cada nação que ele destruiu. Eu destruí o povo que estava perto de vocês, Israel. Eu destruí Gozã, Harã e Reseferef. E aqueles que viviam em Telassar. Meus irmãos, são todos povos poderosos na guerra, se você estudar. Todos povos que dominavam a arte da guerra. Mas esse homem, ele era superior a todos eles. Então nós estamos dizendo numa situação em que realmente Ezequias não tinha chance nenhuma de vitória. Pelo menos não pelo olhar do ser humano. Pelo menos não pelo nosso olhar. A Bíblia então vai dizer que Senaqueribe era um homem extremamente orgulhoso, do qual o Senhor, se você ler aí a partir do versículo 21, Deus vai responder Senaqueribe com as suas próprias palavras, e vai dizer assim: eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar, e sei que você não está bravo com o meu rei Ezequias e com o meu povo, você está debochando da minha cara, Senaqueribe. E o negócio é o seguinte: ninguém pode ir contra o Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor vai dar uma resposta para ele e vai dizer mais. Vai dizer assim: do mesmo jeito que tu chegaste nessa cidade, você vai voltar. Nenhuma flecha nessa cidade tu vais atirar. E nenhum carro seu vai ficar aí. E você vai voltar correndo para a sua casa. A palavra então diz que esses homens se colocaram a orar. Ezequias, mais do que depressa, reuniu todo o povo de Jerusalém, convocando Isaías, que era o profeta, a dizer: ore conosco, ore pelo povo, interceda por nós que sobramos, interceda por aqueles que estão de pé, que estão vivos, interceda.
Mas Ezequias, meus queridos, ele não deixou somente o profeta orar. Ele pegou aquelas cartas que ele recebeu, daqueles homens caçoando, zombando, humilhando o nome de Deus, e foi apresentar ao Senhor. Eu quero que você acompanhe comigo aí no versículo 14, fala assim: assim que recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu, imediatamente subiu ao templo do Senhor, abriu a carta novamente e a apresentou, orando. Ele viu o problema, ele recebeu a carta, ele sabia que aquele homem não estava de brincadeira ali na porta do exército dele. Ele sabia que Senaqueribe ia passar por cima de Jerusalém. Ele tinha certeza disso. Então ele entendeu o problema. A minha Jerusalém está cercada. O meu povo vai ser destruído. Então o cristão, quando ele se encontra numa situação desse jeito aqui, ele tem que ler o que está acontecendo. Leia o que está acontecendo. Entenda o que Deus está te mostrando. Veja, peça a Deus discernimento na sua vida. Peça a Deus discernimento naquilo que você está fazendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que orar ao Senhor. E sem saber o que a gente tem que orar, fica muito difícil da gente fazer uma oração. Mas quando, a partir do momento que eu e você identificamos a raiz do nosso problema, aonde é que está o Senaqueribe, nós entendemos o que nós temos que orar. E perceba que ele não faz só questão de abrir a carta, mas ele praticamente chama Deus, né? Fala assim: Senhor, o senhor não aprendeu a ler? Né? Abre os olhos e lê essa carta que esse homem mandou para debochar do seu nome. Ezequias, ele vai orar com intensidade, mas ele não vai orar pedindo para Deus salvar a pele dele. Preste atenção, ele não vai pedir para Deus salvar a própria pele no primeiro momento. Não, diz assim que ele expressou uma oração com reverência a Deus. Senhor dos Exércitos. Sabe por que ele usa este nome, Senhor dos Exércitos? Não é simplesmente porque Deus é chamado desse nome, mas porque ele estava numa batalha. Ele estava numa situação que ele precisava do poder militar do Senhor. Quando você está com uma situação de cura, você não vai virar para o Senhor e dizer: Senhor dos Exércitos, me cure. Não, não. Tu és o Deus que me cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que provê. Chamar Deus pelo seu nome, do qual Ele tem que te ajudar. Isso é confiar nas promessas que Deus tem. Porque se o nome dEle é Senhor dos Exércitos, então não há batalha que Ele possa perder. Se o nome dEle é o Deus que te sara, não há doença que Ele não possa curar. Se o nome dEle é caminho, então não há outro lugar que você precise andar. Se o nome dEle é vida, então a morte na sua vida não pode operar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? O Senhor dos Exércitos. Essa palavra exército, meus irmãos, uma curiosidade só para você entender, significa tudo aquilo que foi criado. Você, a partir do dia em que você foi chamado, salvo e transformado pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, você faz parte do exército do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. A Bíblia sempre trata o cristão como um capitão, um soldado, um militar. Porque você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu uma armadura de Deus para você poder lutar, para você poder clamar e ficar firme contra as investidas do diabo. Diz mais, Ezequias chama Deus de o Deus de Israel. Meus irmãos, muito bom é nós sabermos que o nosso Senhor é um Deus criador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quantos de nós aqui, e a irmã acabou de testemunhar, tem Deus como seu Deus pessoal? Ezequias diz que Deus é o Senhor das batalhas, mas ele diz: o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Israel. Jesus Cristo é o teu Deus? Jesus Cristo é o teu Senhor? O Espírito Santo é o teu orientador? Deus de Israel. Ele suplica ao Senhor com um nome específico. Lembra de Timóteo? Quando ele estava duvidando de Jesus, e Jesus fala para ele: olha aqui, ó, as minhas mãos furadas, os meus pés traspassados. O que ele exclama? Senhor meu e Deus meu. Tu és o meu Deus. O Senhor Jesus é o seu Deus. O Deus que Senaqueribe está confrontando é o seu Deus. É o seu Senhor, o Deus dos exércitos. Então, quando clamar ao Senhor, chama Ele para a tua batalha. Chama Ele para aquilo que tu precisas.
A Bíblia vai dizer que ele diz algo interessante para o Senhor: tu que está no teu trono real. Meus irmãos, e aqui ele mostra, Ezequias mostra que a sua fé era uma fé sobrenatural, gigantesca. Ele diz assim: Senhor, esse homem pode até ser rei, eu posso até ser rei, mas no mundo inteiro só tem um rei. Tu és o rei. Tu que está sentado no trono, tu que está com os anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. A terra inteira enche da tua glória. Tu és o Senhor. É o Senhor quem pode. Ele está orando, meus irmãos, colocando a responsabilidade da batalha no Senhor. Ele não está exigindo de Deus um livramento, mas ele está dizendo: Senhor, é só tu que pode nos dar essa vitória. É só tu, sabe por quê? Porque não existe rei como tu. Não existe exército como o teu. E você, meus irmãos, se você ler lá em Isaías 36, o comandante de Senaqueribe, ele vai dizer o seguinte: um dos meus oficiais somente derrota 2.000 homens seus, ó Ezequias. Vocês são tão fracos que basta um homem meu para destruir 2.000 de vocês. Mas Deus vai mostrar que é o contrário. Deus vai mostrar que ele estava totalmente, redondamente enganado. Porque Ezequias clamou ao Senhor e disse que ele era Senhor dos céus e da terra. Hoje cedo pela manhã, nós falávamos e discutimos que Deus, ele moldou cada um de nós com as próprias mãos. Nós somos barro, apesar de ser um barro que fala, um barro que conversa com o Senhor. Mas nós temos um Criador, alguém que nos defende, que firmou uma aliança com a minha e com a tua vida, que não é um Deus que deixou a nossa vida de qualquer jeito. Tem pessoas que falam assim: eu acredito em Deus, mas ele deve estar por aí. Não, o nosso Deus não é assim. Ele criou os céus e terra, fez a minha e a tua vida, e esse Deus se importa com a minha e com a tua vida. Não fosse assim, não teria enviado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, carregar os meus, os seus, os nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, vencer a morte, o pecado e o diabo, e estabelecer o seu reino. Deus ama a minha e a sua vida, Senhor dos céus e da terra. Ele pede: Senhor, abre os teus olhos e os teus ouvidos. Meus irmãos, aqui claramente ele está fazendo uma brincadeira com o Senhor, no sentido de dizer: Senhor, preste atenção na minha dificuldade. Porque claramente Deus já tinha visto isso aqui. Claramente Deus já estava sabendo disso aqui. Porque Deus é onisciente. Mas Ezequias ele está falando: Senhor, preste atenção no meu problema, na minha aflição e na aflição do seu povo. Cristão, não faz mal você chegar ao Senhor e falar: Senhor, presta atenção na minha aflição. Presta atenção no meu sofrimento, na minha dificuldade e naquilo que eu estou passando. Quer seja na sua vida espiritual, na sua casa, no seu trabalho, ou em demais coisas que você está fazendo. Não faz mal. Não tenha medo de abrir a boca ao Senhor. Sabe por quê? A Bíblia fala que ele está com os braços abertos, esperando aqueles que estão cansados e oprimidos, para nos aliviar. Mas a vitória depende do Senhor. O clamor depende de nós. Vamos lá. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Ezequias, ele usa um artifício muito interessante dessa oração. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, este homem, Senaqueribe, não está afrontando esse outro homem, Ezequias. Ele está afrontando ao Deus dos exércitos. Ele falou que o Senhor não consegue nos livrar. Meus irmãos, e tem uma coisa que Deus zela muito mais do que qualquer um de nós: é o seu próprio nome. A Bíblia diz que o Senhor jurou pelo seu próprio nome, que diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua no céu, na terra, debaixo da terra, confessará que ele é Senhor, para a glória dele próprio. Deus zela pelo seu nome. Ezequias diz assim: Senaqueribe está envergonhando o seu nome, Senhor. Senaqueribe disse que o Senhor não é de nada. Meus irmãos, eu imagino essa cena, porque a Bíblia diz que quando o Senhor se ira contra alguém, os seus narizes são como aquele desenho animado que sai fogo. A sua cabeça é como aquele pica-pau que fica com a cabeça de fogo. Irado. A palavra diz que Deus, então, vai trazer corretivo contra aquele homem. Porque ele falou contra o nome de Deus. Vai dizer assim: verdade é que realmente os reis da Síria destruíram todo mundo e puseram fogo em todos os seus deuses. Ezequias, ele está dizendo que o problema dele era grave. Senhor, todo mundo
já foi subjugado por esse homem. Nenhum deus, nem Dagon, nem Mamon, nem Baal, deu conta dos assírios, do tal deus Nisroque. Nenhum conseguiu. Mas é o seguinte, eles não eram deuses, porque eram madeira e pedra. Deuses de madeira e pedra. Meus irmãos, todos nós hoje possuímos um elemento desse aqui, um telefone celular. Quantos acreditam fielmente que alguém produziu isso aqui? Eu acredito. Amém? Alguém produziu isso aqui, alguém estudou essas peças e fez. Esse celular é maior do que quem produziu ele? Quem fez ele? De jeito nenhum. Ele precisa de você carregá-lo, precisa de você ligá-lo, ele não opera sozinho. Então você, que é o dono, é maior do que ele. Sim ou não? Então, Deus de pau e pedra não são deuses, porque são feitos por mão de homem. E quem faz sempre é maior do que quem é feito. Amém? Então, o único Deus é Cristo. O único Deus soberano é o Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo. Porque um dia, na eternidade, Ele pensou em criar você, pensou em criar a minha vida, e nos criou para a honra do teu nome e da tua glória, para que nós dessemos glória ao nome dEle. E Ele vai falar mais. Agora, pois, Senhor, nosso Deus eterno, livra-nos da mão dEle. Depois de fazer a sua oração com reverência ao Senhor, de entregar os problemas na mão do Senhor, Ezequias agora vai pedir para que o Senhor resolva o seu problema. Senhor, eu não tenho chance. Senhor, o exército é muito grande. Senhor, livra-nos da mão desse homem. Agora eu quero saber com você, aonde é que a sua Jerusalém está sendo atacada? Aonde é que você precisa clamar ao Senhor? Aonde é que você precisa, como esse homem, apresentar diante do Senhor? Amém? Aonde é que nós temos que nos dobrar diante da presença de Deus? Qual é a área que nós temos que colocar nas mãos dEle? Talvez não tenha nenhum Senaqueribe físico na sua vida. Talvez a sua situação não é uma situação de aflição, mas sim de indiferença. Precisamos buscar mais ao Senhor. Senhor, tira a minha frieza espiritual, aquece o meu coração no Senhor. Senhor, eu quero estar cheio da tua presença, cheio da tua graça. Ou talvez possa ser aquele ataque que você não está esperando, que o inimigo faz e te pega de surpresa. Porque a palavra do Senhor diz que Ele fica ao nosso redor, esperando eu e você vacilarmos. Quando Ele atacar a minha e a sua Jerusalém, clame ao Senhor, busque ao Senhor, não perca tempo, busque aquele que pode te livrar. E a palavra, ela é muito fiel para nós, porque nós estamos fincados na rocha que é Cristo, na rocha que é o Senhor da salvação, e nós temos certeza, eu tenho certeza, de que se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos livrará. Mas nós temos que clamar. Existe uma cooperação, existe uma sinergia entre homem clamar e Deus responder. Deus pode fazer sem eu e você clamarmos, pode sim, mas se eu e você clamarmos, Deus também faz. E nós precisamos colocar a nossa situação diante dele. E agora, analisando essa oração um pouco mais de perto, eu quero que você entenda alguns pontos dessa oração. Primeira coisa, esse homem clamou a Deus, chamou a ele para o seu problema. Invocar o nome do Senhor, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, chamar, buscar, dobrar-se diante de Deus. Todos que fizeram isso na palavra do Senhor, a Bíblia diz que nunca saíram com as suas mãos vazias. A palavra do Senhor diz que houve uma oração em específico que Jesus Cristo fez, ali em João capítulo 17, do versículo 1 em diante, na qual ele apresentou a minha e a sua vida para nós estarmos aqui hoje. E a oração dele foi respondida. Nós estamos aqui hoje, para a honra e para a glória do nome dele. Então, nossa oração sempre será respondida, mesmo que a resposta seja não, mas ela sempre será respondida. Porque Deus está sempre com os ouvidos abertos e com seus olhos vendo aquilo que os seus filhos passam na terra. Se nós soubéssemos o quanto o coração de Deus anela em nos ajudar e nos socorrer nas nossas dificuldades e adversidades, nós clamaríamos mais.
A palavra vai dizer em Hebreus capítulo 4 que Jesus Cristo é um sumo sacerdote ressuscitado, que mesmo sendo Deus, estando ao lado do Senhor, Ele se compadece de mim e de você nas nossas fraquezas. E Paulo vai dizer mais, ele vai dizer assim: cheguemos, pois, então, com confiança a esse sacerdote. Quando você chega ao Senhor, esse é o segundo ponto da oração, você chega confiante de que você vai receber? Você chega confiante com aquela fé de que você orando ali, o Senhor vai estabelecer uma resposta na sua oração? Temos que chegar com confiança, com fé depositada em Deus, porque se não fizermos isso, nós não vamos obter resposta. Lembra de Tiago, capítulo 1? Peça sabedoria ao Senhor, mas sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e volta. Não podemos duvidar de que o Senhor vai responder a nossa oração, a nossa queixa, porque o Senhor sempre responde. Segundo ponto é a fé no Senhor. Ele usou de fé, ele sabia que Deus responderia. Terceiro ponto, ele pediu algo, meus irmãos, que estava fora do alcance dele. Aqui nós temos que entender. Algo que estava fora do alcance dele. Aquilo que eu e você temos que fazer, nós temos que fazer. A Bíblia diz que Deus não vai trabalhar em nosso lugar. Deus não vai orar em nosso lugar. Deus não vai descansar no nosso lugar. Deus não vai estudar a Bíblia no nosso lugar. Mas a palavra do Senhor diz que aonde eu e você não dermos conta de resolver, o Senhor estará. Aonde eu e você não conseguimos estar fazendo, o Senhor alcançará. Aonde nós não conseguimos com a nossa medicina, o Senhor estende a sua mão. Aonde nós não conseguimos com a nossa carne, com o nosso intelecto, o Senhor consegue com a tua graça e com a tua misericórdia. Aonde o homem falha, Deus completa. Mas nós precisamos clamar. E por último, pedir ao Senhor, meus irmãos. Peça ao Senhor. Tem que saber pedir, tem que saber orar, mas tem que pedir com fidelidade a Deus, sabendo que Ele vai responder. Mas veja bem, meus irmãos, acho interessante dessa oração que este homem, ele não diz para Deus do jeito que ele quer que Deus livre eles. Ele diz assim: Senhor, nos livra. O jeito do Senhor nos livrar é contigo. Se tu quiseres levar todos de volta, leva. Se tu quiseres mandar fogo do céu e consumir eles, tu consome. Se você quiser mandar um anjo e acabar com o seu arraial todo, de um dia para o outro, o Senhor acaba. Ele não pôs um jeito. Ele disse apenas o que ele queria: Senhor, nos livra da mão deste homem. Senhor, nos livra dessa situação. Senhor, salve aquela vida que eu estou orando para que seja salva. Senhor, me coloco de joelhos pela minha casa, intercedo por aqueles que não conhecem o teu nome. Salve-os do jeito que o Senhor Deus aprouver. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Quando nós fazemos a nossa vontade, Deus não pode agir, porque nós estamos fazendo aquilo que nos apraz, do jeito que nós pensamos, do jeito que achamos que está certo. Mas quando damos espaço para o Senhor fazer, para Deus trabalhar, a nossa vida caminha conforme Ele quer. E aí nós podemos dizer junto com o salmista: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, é a tua vontade. Então, buscamos a Deus, nos livra, nos salva. E meus irmãos, a oração dele ficou sem resposta? A oração dele ficou sem resultado? Talvez é um dos maiores resultados que a palavra traz para mim e para você. Deus desceu ali, naquele lugar, e venceu o arraial dos assírios. O mesmo comandante que disse que um soldado dele poderia destruir 2.000 homens de Israel, foi destruído por um anjo do Senhor. A palavra diz, veja bem, que o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 guerreiros no acampamento dos assírios. Talvez hoje isso não aconteça para mim e para você. Talvez hoje não tenha 185.000 na porta da nossa casa, tentando nos levar. Mas a palavra está dizendo que o Senhor respondeu. E foi com poder. Porque aqueles homens, tanto Ezequias, o rei, quanto o profeta Isaías, que era o representante de Deus na terra, eles criam que Deus poderia intervir naquela situação. E aí vai ter aquele irmão que vai falar assim: mas irmão, por que Deus exterminou aquele povo? Por que Deus destruiu aqueles 185.000 homens? Deus não foi mau? Deus não foi, sei lá, tirano? Não. Sabe por que Deus não foi tirano? Porque Deus trouxe justiça.
Lembra que ele fez questão de dizer que ele havia matado centenas de milhares de pessoas? Antes, disse: eu matei a cidade do fulano, eu destruí a cidade do ciclano, do beltrano, e eu vou destruir você também. Você acha que tinha quantas pessoas ali? Uma? Não, eram cidades que eram com centenas de milhares de pessoas. E o Senhor trouxe juízo sobre aquele povo, utilizando o seu profeta, o seu rei e o seu anjo. Amém? Então, assim que o povo levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados. Não sobrou nada. Você tem fé para que Deus faça isso na sua vida? Para destruir os exércitos de Satanás e não sobrar nada? Nada. Tem fé e crê que o Senhor pode fazer algo assim na sua vida, com a sua vida, da sua vida? Tem fé e crê que o Senhor pode agir e usar a sua vida de tal maneira assim? Buscar a Deus de tal maneira assim? Então Senaqueribe, rei da Síria, ao ver que estava derrotado por um anjo de Deus, ele nem viu o que aconteceu. Levantou-se e voltou para casa. Levantou-se e voltou para casa. Para quem disse que invadiria aquela cidade e destruiria todo mundo e levaria todo mundo escravo, ele não conseguiu passar da porta para dentro. Ele não conseguiu passar da porta para dentro, porque daquele lado de fora, o exército do Senhor estava ali. Isso vai de encontro com o que a palavra diz para nós. Quem lembra do livro de Jó, quando Satanás fala algo para Deus, que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha, ele fala assim: você tem que testar Jó. Sabe por quê? Porque desde o dia que eu vi ele, você pôs uma cerca ao redor dele, pôs uma sebe, um muro, e daquele muro ali eu não estou autorizado a passar. Foi exatamente o que Deus fez. Deus pôs um muro e ele não poderia passar ali. Senaqueribe, que é um representante de Satanás, ele não poderia passar ali. O inimigo não pode passar. O inimigo não vai passar. A não ser que nós ou cometamos algo errado, ou Deus permita em nossas vidas. O resultado, Deus diz que ele enviou Senaqueribe para sua casa, e lá mesmo, os seus descendentes tiraram cabo da sua vida, mostrando a diferença entre o homem que teve o orgulho de achar que poderia contra Deus, e o homem que achou que poderia com Deus. Tem uma diferença de eu achar que eu posso contra Deus, e tem uma diferença de eu achar que eu posso me dobrar ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que é pobre e humilde de espírito não sai com as mãos vazias da presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele que é humilde e contrito de coração, o Senhor mora junto com ele. A palavra diz que a partir do momento que você aceitou Cristo no seu coração, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, está junto de você. Meus irmãos, você tem noção do que é isso? A palavra diz que Deus mora com você, mora em você, opera através de você. O Espírito Santo, do qual nós achamos que é apenas uma força que Deus tem, mas não é, é o próprio Deus, mora conosco. Está ao seu redor, está dentro de você. E todos os dias, de uma maneira ou de outra, Ele te visita. Agora, contra um Deus desse tamanho, com esse poder, tem Senaqueribe que pode? Tem vitória que não pode ser alcançada? Tem coisas que não podem ser feitas? Tem orações que não podem ser respondidas? A resposta é não. E mesmo que a resposta seja não, eu e você continuaremos fiel, porque a Bíblia diz que Ele é fiel conosco. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?